Olá, seres, como vocês estão, pessoas? Vamos continuar a ler o livro Dom Casmurro? Hoje é sábado, estamos aqui paradinho, vamos terminar de ler ele. Eu vou mudar a forma de leitura, que agora eu encontrei uma maneira mais interessante, né? Agora nós estamos no notebook, então vai dar mais pra ler. Então vamos lá. Capítulo 35. O protonatário apostólico. Enfim, peguei dos livros e corri à lição. Eu não corri precisamente. A meio caminho, parei, advertindo que devia ser muito tarde, podiam ter-me semblante alguma coisa. Tive a ideia de mentir, alegar uma vertigem que houvesse deixado deitado ao chão. Mas o susto que lhe causaria a minha mãe me fez assim rejeitá-la. Pensei em prometer algumas dezenas de Padre Nossos, porém tinha outra promessa em aberto e outro favor pendente. Não vamos ver. Fui andando, ouvi vozes alegres, conversavam ruidosamente. Quando entrei na sala, ninguém ralhou comigo. O padre Cabral recebera na véspera um recado do internúncio. Foi ter com ele e soube que, por decreto do pontífice, acabara de ser nomeado protonatário apostólico. Essa distinção do Papa lhe dera grande contentamento a todos os nossos. Tio Cosme e prima Justina repetiam o título da admiração. Era a primeira vez que ele soava aos nossos ouvidos, acostumados a cônegos, monsenhores, bispos, núncios e internúncios. Mas que era pronatário e apostólico, o padre Cabral explicou que não era propriamente o cargo de cúria, mas as honras dele. Tio Cosme viu exalçar-se o parceiro de Voltarete e repetia: protonotário apostólico. E voltando-se para mim: prepare-te, Bentinho, pois tu vais ser um protonatário apostólico. Cabral ouvia com gosto a repetição do título. Estava em pé de alguns passos, sorria ou tamborilava na tampa da boceta. O tampo do título, que se lhe dobrava a magnificência, posto que por ligar ao nome era demasiado comprido, esta segunda reflexão foi do tio Cosme, que a fez. Padre Cabral acudiu e não era preciso dizê-lo todo. Bastava que lhe chamassem o protonotário Cabral. Sim, tem razão. Protonotário Cabral. Mas o senhor protonotário, acudiu prima Justina, que se ia acostumando ao uso do título. Isso obriga a ir a Roma? Não, dona Justina. Não, só as honras, observou minha mãe. Agora não impede, disse Cabral, que continuava a refletir. Não impede de nossos casos de maior formalidade, atos públicos, cartas de cerimônia, etc., se emprega o título inteiro. Protonotário apostólico. No uso comum basta protonotário. Justamente, assentiram-se todos. José Dias, que entrou pouco depois de mim, aplaudiu a distinção, recordou a propósito os primeiros atos políticos de Pio IX, grandes esperanças da Itália. Mas ninguém pegou do assunto. O principal da hora e do lugar era o meu velho mestre de latim. Eu, voltando a mim no receio, entendi que devia cumprimentá-lo também a esse aplauso, e não lhe foi menos ao coração que os outros. Bateu-me na bochecha paternalmente e acabou dando-me férias. Era muita felicidade para uma só hora. Um beijo e férias. Creio que o meu rosto disse isso mesmo, porque tio Cosme, sacudindo a barriga, chamou-me de Peralta, mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação. O latim sempre lhe há de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu homem. Era a primeira palavra, a semente lançada à terra, assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família. Minha mãe sorriu para mim, cheia de amor e de tristeza, mas respondeu logo: há de ser padre, e padre bonito. Não se esqueça, mana Glória, o protonotário também, protonotário apostólico, protonotário Santiago, acentuou Cabral. Se a intenção do meu mestre de latim era ir acostumando ao uso do título do seu nome, não sei bem. O que sei é que quando ouvi o meu nome ligado a tal título, deu-me vontade de dizer um desaforo. Mas a vontade aqui antes foi uma ideia sem língua, mas que se deixou de ficar quieta e muda, tal como há pouco as outras ideias. Essas pedem um capítulo especial. Rematemos este dizendo que o mestre de latim falou algum tempo da minha ordenação eclesiástica, ainda que sem grande interesse. Ele buscava assunto alheio para lhe mostrar acrescido pela própria glória, mas era esta que deslumbrava na ocasião. Era um velho magro, sereno, dotado de qualidades boas. Alguns defeitos tinha, mas excelso deles era ser guloso, não propriamente no glutão,
Comia pouco, mas estimava o fino e o raro. E a nossa cozinha, se era simples, era menos pobre que a dele. Assim, quando a minha mãe lhe disse que viesse jantar a fim de se fazer uma saúde, os olhos com que aceitou seriam de protonotário, mas não eram apostólicos. E para agradar a minha mãe, novamente pegou em mim, descrevendo meu futuro eclesiástico e que queria saber se ia para o seminário agora no próximo ano, e oferecia-se ao falar Senhor Bispo, tudo marchetado no protonotário Santiago. Capítulo 36. Ideia em pernas e ideias sem braços. Ideias sem pernas e ideias sem braços. Deixei-os a pretexto de brincar e fui outra vez pensar na aventura da manhã. Era o que melhor que eu podia fazer sem latim e até com latim. Ao cabo de 5 minutos, lembrou-me ir correndo à casa da vizinha agarrar Capitu e desfazer-lhe as tranças, refazê-las e concluí-las daquela maneira particular, boca sobre boca. É isso, vamos, é isso. Ideia só. Ideia sem pernas. As outras pernas não queriam correr nem andar. Mas muito depois que saíram vagarosamente e levaram-me à casa de Capitu. Quando ali cheguei, dei com ela na sala, na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo a paz. Não me olhou de rosto, mas a furto e a medo, ou se preferes a fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. As mãos pararam, depois encravada a agulha no pano. Eu, do lado oposto da mesa, não sabia que se fizesse. E a outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim, gastamos alguns minutos compridos, até que ela deixou inteiramente a costura, ergueu-se e esperou-me. Foi ter com ela, e perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Respondeu-me que não. A boca com que respondeu era tal que cuido haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo, aqui Capitu recuou um pouco. Era a ocasião de pegá-la, puxá-la, beijá-la. Ideia só. Ideia sem braços. Os meus ficaram caídos e mortos. Eu não conhecia nada da escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar a língua mística do cântico com sentido direto e natural. Então eu obedeceria ao primeiro versículo. Aplique ele aos lábios, dando-me o ósculo da sua boca. E pelo que respeita os braços, tinha inertes, bastaria cumprir o versículo 6 do capítulo 2. A sua mão esquerda se pôs debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abraçará depois. Vedes, aí a cronologia dos gestos. Era só executá-la. Mas ainda que eu conhecesse o texto, as atitudes de Capitu eram agora tão retraídas que não sei se continuaria parado. Fora ela, entretanto, que me tirou daquela situação. Capítulo 37. A alma é cheia de mistérios. Padre Cabral estava me esperando há muito tempo? Hoje não dei lição, tive férias. Expliquei-lhe o motivo das férias. Contei-lhe também que o padre Cabral falara da minha entrada no seminário, apoiando a resolução de minha mãe, e disse que como as coisas eram feias e duras. Capitu refletiu algum tempo e acabou perguntando se podia ir cumprimentar o padre à tarde em minha casa. Pode, mas pra quê? Papai naturalmente há de querer ir também, mas é melhor que ele vá à casa do padre. É mais bonito. Eu, que não, já sou meia moça, concluiu rindo. O riso animou-me. As palavras pareciam ser de uma troça consigo mesmo. Uma vez, desde manhã, era mulher como eu era homem. Achei-lhe graça e, para dizer tudo, quis provar-lhe que era moça inteira. Peguei-lhe levemente a mão direita, depois na esquerda, e fiquei assim pasmado e trêmulo. Era uma ideia com as mãos. Quis puxar as de Capitu para obrigá-la a vir atrás delas, mas ainda agora a ação não respondeu à intenção. Contudo, achei-me forte e atrevido. Não imitava ninguém. Não vivia com rapazes que me ensinassem anedotas de amor. Não conhecia a violação de Lucrécia dos romanos, apenas sabia que falavam pela artinha de Padre Pereira e eram patrícios de Pôncio Pilatos. Não nego que o final do penteado da manhã era um grande passo no caminho da movimentação amorosa, mas o gesto de então foi justamente o contrário deste. De manhã ela derreou a cabeça e agora fugia-me. Nem é só nisso que os lances diferiam. Em outro ponto, parecendo haver repetição, houve contraste. Penso que ameacei puxá-la a mim. Não juro. Começava a estar tão alvoroçado que não pude ter toda a consciência dos meus atos. Mas concluo que sim, porque ela recuou e quis tirar as mãos das minhas. Depois, talvez, por não poder recuar mais, colocou um dos pés adiante e o outro atrás, e fugiu com um busto.
Foi nesse gesto que me obrigou a reter-lhe as mãos com força. O busto, afinal, cansou e cedeu, mas a cabeça não quis ceder também e, caída para trás, inutilizava todos os esforços, porque eu já fazia esforços, leitor amigo. Não conhecendo a lição do cântico, não me acudiu estender a mão esquerda por baixo da cabeça dela. Demais esse gesto, suponho um acordo de vontades, e Capitu, que me resistia agora, aproveitara o gesto para arrancar-se a outra mão e fugir-me inteiramente. Ficamos naquela luta sem estrépito, porque apesar do ataque e da defesa, não pedimos a cautela necessária para não sermos ouvidos lá de dentro. A alma é cheia de mistérios. Agora sei que a puxava. A cabeça continuou a recuar até que cansou, mas então foi a vez da boca. A boca de Capitu iniciou um movimento inverso, relativamente à minha, indo de um lado para o outro quando eu a buscava do outro oposto. Naquele desencontro, estivemos sem que ousasse um pouco mais e bastaria um pouco mais. Nisso ouvimos bater à porta e falar no corredor. Era o pai de Capitu, que voltava da repartição um pouco mais cedo, como usava às vezes. Abre, Natana! Capitu, abre! Aparentemente, era o mesmo lance da manhã, quando a mãe deu conosco, mas só aparentemente, em verdade, era outro. Considerai que de manhã tudo estava acabado, e o passo de Dr. Fortunata havia um aviso para que nos compuséssemos. Agora lutávamos com as mãos presas e nada estava sequer começado. Ouvimos o ferrolho da porta, que dava para o corredor interno. Era a mãe que abria. Uma vez que confesso tudo, digo aqui que não tive tempo de soltar as mãos da minha amiga. Pensei nisso e cheguei a tentá-lo, mas Capitu, antes que o pai acabasse de entrar, fez um gesto inesperado, pousou a boca na minha boca e deu de vontade que estava a recusar à força. Repito, a alma é cheia de mistérios. Capítulo 38. Que susto, meu Deus! Quando Pádua, vindo pelo interior, entrou na sala de visitas, Capitu, em pé de costas para mim, inclinada sobre a costura, como a recolhê-la, perguntava em voz alta: Mas, Bentinho, o que é protonotário apostólico? Ora, vivam! Exclamou o pai. Que susto, meu Deus! Agora é que o lance é o mesmo, mas se conto aqui, tais quais, os 2 lances há 40 anos, é para mostrar que Capitu não se dominava só em presença da mãe. O pai não lhe meteu mais medo. No meio da situação, no que me atava a língua, usava a palavra com a maior ingenuidade deste mundo. A minha persuasão é que o coração não lhe batia nem mais nem menos. Alegou susto e deu à cara um ar de enfiado. Mas eu sabia de tudo. Vi que era mentira e fiquei com inveja. Foi logo ao falar ao pai que apertou a minha mão e quis saber se a filha estava em protonotário apostólico. Capitu repetiu-lhe o que ouvira de mim e opinou logo que o pai devia ir cumprimentar o padre na casa dele. Ele iria à minha. E, corrigindo os petrechos da costura, enfiou pelo corredor, bradando infantilmente: Mamãe, jantar, papai chegou. Capítulo... Capítulo 39. A vocação. Padre Cabral estava naquela primeira hora das honras em que as mínimas congratulações valem por odes. Tempo chega em que os dignificados recebem os louvores como um tributo usual. Cara morta, sem agradecimentos. O alvoroço da primeira hora é melhor. Esse estado da alma vê que na inclinação do arbusto, tocando do vento, um parabéns da flora universal traz sensações mais íntimas e finas que qualquer outro. Cabral ouviu as palavras de Capitu com infinito prazer. Obrigado, Capitu, muito obrigado. Eu estimo que você goste também. Papai, está bom? E mamãe? A você não se pergunta, essa cara é o mesmo de quem vem de saúde. E como vamos de rezas? A todas as perguntas, Capitu ia respondendo prontamente e bem. Trazia um vestidinho melhor e os sapatos de sair. Não entrou com familiaridade de costume. Deteve-se um instante à porta da sala antes de ir beijar a mão da mãe e ao padre. Como desse a este 2 vezes em 5 minutos o título de protonotário José Dias, para se desaforrar da concorrência, fez um pequeno discurso em honra ao coração paternal e augustíssimo de Pio IX. Você é uma grande pessoa, você é um grande prosa, disse tio Cosme quando ele acabou. José Dias sorriu sem vexame. Padre Cabral confirmou os louvores do agregado sem seus superlativos, ao que acrescentou que o cardeal Mastai evidentemente fora talhado para tiara
desde o princípio dos tempos. E piscando-me o olho, concluiu: a vocação é tudo. O estado eclesiástico é perfeitíssimo, contanto que o sacerdote venha já destinado do berço. Não havendo vocação, falta de vocação sincera, não havendo vocação, falo de vocação sincera e real, um jovem pode muito bem estudar as letras humanas, que também são úteis e honradas. Padre Cabral retorquia: a vocação é muito, mas o poder de Deus é soberano. Um homem não pode ter gosto à igreja e até persegui-la, e um dia a voz de Deus lhe fala, e ele sai apóstolo. Veja São Paulo. No contexto, mas o que eu digo é outra coisa. O que eu digo é que pode muito servir a Deus sem ser padre, cá fora. Pode ou não se pode? Pode-se. Pois então, exclamou José Dias triunfalmente, olhando em volta de si. Sem vocação é que não há bom padre, e em qualquer profissão liberal se serve a Deus, como todos devemos. Perfeitamente, mas a vocação não é só do berço que se traz. Homem é a melhor. Um moço sem gosto nenhum à vida eclesiástica pode acabar por ser muito bom padre. Um moço sem gosto nenhum à vida eclesiástica pode acabar por ser muito bom padre. Tudo é que Deus o determine. Não me quero dar por modelo, mas aqui estou eu que nasci com a vocação da medicina. Meu padrinho, que era coadjutor de Santa Rita, teimou com meu pai para que me metesse no seminário e meu pai cedeu. Pois, Senhor, tomei tal gosto aos estudos e à companhia dos padres que acabei ordenando-me. Mas suponha que não acontecia assim. O que eu não mudava de vocação, o que acontecia? Tinha estudado no seminário. Algumas matérias é bom saber e são sempre melhor ensinadas nasquelas casas. Prima Justina interveio. Como? Então pode-se entrar para o seminário e não sair padre? Padre Cabral respondeu que sim, que se podia, e se voltando para mim, falou da minha vocação que era manifesta. Os meus brinquedos foram sempre de igreja, eu adorava os ofícios divinos, a prova não provava, todas as crianças do meu tempo eram devotas. Cabral acrescentou que reitor de São José, a quem contara ultimamente a promessa de minha mãe, tinha o meu nascimento por milagre. Ele era da mesma opinião. Capitu, cozida às sazes da minha mãe, não atendia os olhos sobre os ansiosos que eu lhe mandava. Também não parecia escutar a conversação sobre o seminário das suas consequências, aliás, decorou o principal, como vinha a saber depois. 2 vezes fui à janela, esperando que ela fosse também e ficássemos à vontade, sozinhos, até acabar o mundo, se acabasse. Mas Capitu não me apareceu. Não deixou minha mãe, senão para não ir embora. Eram ave-marias e despediu-se. Vai com ela, Bentinho, disse minha mãe. Não precisa não, dona Glória, acudiu ela rindo. Eu sei o caminho. Adeus, senhor protonotário. Adeus, Capitu. Tendo dado um passo no sentido de atravessar a sala, é claro que o meu dever, o meu gosto e todos os impulsos da idade e da ocasião era atravessá-la de todo, seguir a vizinha corredor fora e descer a chácara e entrar no quintal, dar-lhe o 3º beijo e despedir-me. Não me importou a recusa que cuidei simulada e enfiei pelo corredor, mas Capitu, que ia depressa, estacou-me e fez sinal que voltasse. Não obedeci e cheguei-me a ela. Não venha não, amanhã nos falaremos. Mas eu queria dizer a você, amanhã, escuta, fica. Falava baixinho, pegou minha mão e pôs o dedo da boca. Uma preta que veio dentro acender o lampião do corredor, vendo-nos naquela situação com as escuras, riu de simpatia e murmurou em tom que ouvíssemos de alguma coisa que entendi nem bem nem mal. Capitu segredou-se que a escrava desconfiara e talvez ia contar às outras. Novamente me intimou que ficasse e retirou-se. Eu deixei de me estar parado, pregado e agarrado no chão.